TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo e a partir de agora interrompemos a nossa programação. São 2h05 e você vai acompanhar a 13ª audiência pública que vai discutir o substitutivo total ao PLC 48 de 2018, de autoria dos vereadores Pastor Elias, Rafa Zimbaldi e Permínio Monteiro. Esse PLC dispõe sobre a fixação de cartazes no sistema de transporte coletivo da cidade, com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. A presidência da reunião será do vereador Professor Alberto. Acompanhe. Muito boa tarde, nós estamos iniciando a 13ª audiência pública, é a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, nos termos do inciso 7º do artigo 85 de seu regimento interno. Então, estamos realizando essa audiência pública nesse dia 19 de junho de 2019, quarta-feira, e o assunto é sobre o debate sobre o substitutivo total ao PLC 48 de 2018, com emenda processo 228139, de autoria dos senhores vereadores Pastor Elias Azevedo, vereador Rafa Zimbaldi e vereador Permínio Monteiro, que dispõe sobre a fixação no sistema de transporte coletivo de passageiros de placa ou cartaz com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual, na forma que especifica, e da outras providências. Eu quero inicialmente dizer que, por motivos pessoais, o nobre vereador presidente dessa comissão, que é o vereador Gilberto Vermelho, não pôde estar presente, e como membro dessa comissão, ele pediu que eu presidisse essa audiência. O pastor Elias e o nobre vereador Permínio, ambos são membros da comissão, não podem presidir porque são autores do projeto. E eu quero aqui agradecer, então, a presença de todos os membros da nossa comissão, pastor Elias Azevedo, autor do projeto, vereador Permínio Monteiro, também autor, e também aqui nos prestigia, nesse momento, a tenente Marcela Ribeiro da Silva, oficial de operações do 35º Batalhão. Eu agradeço, e também chegou em minhas mãos aqui a delegada Terezinha. Onde está a delegada Terezinha? Já pode vir para a mesa. É a nossa ex-vereadora, né? É vereadora, né? Foi ex porque o mandato dela expirou, mas é nossa companheira aqui, professora da Academia Civil de Campinas. Ela também enobrece essa mesa e eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir com esse projeto nesta tarde. Também a inspetora Ana Paula, da Guarda Municipal de Campinas, se faz presente. Eu a convido também para participar dessa mesa, dessa audiência. Cumprimento aqui os assessores, todos que estão presentes nesse plenário, nessa tarde. Então, dando início à nossa audiência, eu vou aqui, primeiramente, abrir a palavra para os autores do projeto. Primeiramente, então, eu passo para o nobre vereador Pastor Elias, apenas aqui ratificando, eu disse vereador Rafa Zimbaldi, porque na época ele era vereador, quando foi proposto o projeto. Hoje é o deputado estadual por Campinas, né? Apenas aqui corrigindo. Muito obrigado. Pastor Elias, com a palavra. Muito obrigado, vereador professor Alberto, que na tarde de hoje preside esta reunião. Quero dar as boas-vindas aos que estão conosco na tarde de hoje, e, como o nobre vereador professor Alberto disse, o vereador Gilberto Vermelho, que é o nosso presidente dessa comissão,
não está conosco na tarde de hoje, por conta de compromissos também já assumido, mas está muito bem representado na pessoa do nobre vereador professor Alberto. Quero cumprimentar os componentes da mesa, meu colega de casa, de Câmara aqui, vereador Permínio Monteiro, também cumprimentar na pessoa da tenente Marcela, cumprimentar aqui a Polícia Militar, cumprimentar a delegada Terezinha, que nos prestigia também na tarde de hoje, a inspetora Ana Paula, que representa neste ato a Guarda Municipal de Campinas. Bom, feito essas considerações, dar a todos as boas-vindas e falar um pouco sobre esse projeto. Nós apresentamos esse projeto depois de uma publicação que nós encontramos nas redes sociais, dizendo que já era reconhecido a partir daquela data como crime a importunação sexual. Portanto, nós fizemos um projeto, apresentamos a esta casa e ela foi bastante interessante e acolhida assim que o projeto apareceu no ementário, né, que foi publicado no ementário, se tornou, portanto, um projeto da casa. É comum nós aqui na Câmara de Vereadores apresentarmos o projeto. Naquele primeiro momento ele se torna um projeto do vereador, mas uma vez apresentado, ele é um projeto da casa, tem os seus autores, mas uma vez apresentado e aprovado, se torna um projeto da cidade de Campinas. E, na ocasião, o nobre vereador, à época, vereador Rafa Zimbaldi, que até então presidia esta casa, ele achou por bem e me pediu para que nós fizéssemos um substitutivo, na expectativa de ter também o apoio de outros vereadores, e eu não tenho dúvidas de que os vereadores serão contrários ao projeto dessa natureza. E aí o nobre vereador, então, Rafa Zimbaldi e o vereador Permínio Monteiro, que é o coautor também desse projeto, eles assinam conosco. O projeto ele é bastante simples no seu teor, mas de uma envergadura enorme, né? Ela traz para nós uma expectativa de coibir, e se não coibir esses atos dentro dos ônibus da nossa cidade, pelo menos alcançar o infrator e punir ele com o rigor da lei, haja vista que o transporte ele é para ser usado como meio de locomoção e não um lugar onde as mulheres da nossa cidade são importunadas. E muitas vezes elas acabam sendo mal vistas, se porventura acontece alguma coisa nesse sentido dentro do ônibus, elas ficam com receio de falar, porque acaba trazendo um certo desconforto. E, então, o projeto ele vem justamente nesse sentido de deixar claro para os usuários do sistema público de transporte da nossa cidade que a prática da importunação sexual no transporte coletivo da nossa cidade, ele passa a ser considerado um crime, como já foi designado desta forma, acertado desta forma, e aí com a possibilidade de nós colocarmos isso bem explícito nos ônibus da nossa cidade. Então, basicamente, o projeto vem nesse sentido de alertar aqueles que, porventura, entrarem no ônibus com má intenção, eles já estão correndo riscos de serem denunciados e presos conforme a regra diz. Nós continuaremos aqui, eu vou devolver a palavra para o nobre presidente e ele dará continuidade. Boa tarde a todos. Obrigado, nobre vereador, pastor Elias, autor do projeto. Vamos passar, então, para as considerações do nobre vereador Permínio Monteiro, também coautor deste mesmo projeto. Boa tarde, senhor presidente dessa comissão, uma importante comissão dentro dessa casa, Finanças e Orçamento,
onde tem a obrigatoriedade, hoje, de estar passando este projeto de lei por esta comissão, sendo que é analisado dentro da legalidade. Eu queria cumprimentar o professor Alberto, presidindo a comissão interinamente, no lugar do presidente, de fato, que é o vereador Gilberto Vermelho. Estender os cumprimentos ao meu nobre colega desta Casa Legislativa, o vereador Pastor Elias, e também ter a honra de tê-lo como coautor também deste projeto de lei, onde ele já fez uma breve explanação. E o importante é a gente aprovar esse projeto, né, pastor Elias? E também estender os cumprimentos aqui à Tenente Marcela, onde representa a Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde tivemos a honra de convidá-la através do Coronel Ricardo, e a senhora está representando aqui a Polícia Militar. Muito obrigado pela presença. Também cumprimentar a delegada pioneira aqui da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Campinas, delegada Terezinha, uma mulher que eu conheço há um bom tempo e sei do seu trabalho dentro da Polícia Civil, e falar com muito orgulho e com muita propriedade de toda a sua trajetória profissional dentro da Polícia Civil e também como sempre vereadora aqui nesta Casa Legislativa. Também agradecer a presença da inspetora Ana Paula, que representa a Guarda Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, e a todos os presentes, e fazer aqui um agradecimento especial ao nosso coronel, sempre Coronel Coelho, que nos auxilia também aí nessas questões de segurança e costumo dizer que é um orientador desta casa aqui. Muito obrigado, coronel. Diante disso, falar um pouco deste projeto, que é um projeto muito importante para a cidade de Campinas. É um projeto que foi sancionado através do presidente em exercício na época, ministro do STF, Dias Toffoli. Ele ficou presidente interino e achou muito importante ser sancionada esta lei esta que é 13.708 de 2018, onde muda a questão da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor para crime, sendo que é de 1 a 5 anos hoje quando se pratica esse tipo de crime. Então, a Campinas, eu tenho certeza que com essa aprovação desta lei, vai sair na frente e vai ser um modelo aí para outras cidades, para o Estado de São Paulo e até para o Brasil, onde pode estar afixando esses cartazes, aí, como disse o pastor Elias, e dar mais proteção, mais segurança e legalidade na questão da mulher não ser importunada dentro do transporte coletivo. E em outros lugares também, não só na questão do transporte coletivo. A gente fala transporte coletivo porque é de praxe, existiam muitas ocorrências em relação a esse tipo de crime nos ônibus e transporte coletivo em geral. Então, eu gostaria de passar a palavra ao nobre presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador professor Alberto, que vai dar continuidade para a fala desta audiência. Quero agradecer ao nobre vereador Permínio, também autor do projeto, juntamente com o pastor Elias e o então vereador Rafa Zimbaldi. Nós estamos então participando dessa audiência pública sobre o projeto o PLC, que dispõe sobre a fixação no sistema de transporte coletivo de passageiros de placa ou cartaz com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual na forma que especifica e dá outras providências. Então, dando continuidade, ouviremos nesse momento a Tenente Marcela Ribeiro da Silva. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje representando a Polícia Militar, o comando do CPI 2 e do 35º Batalhão. Cumprimento a todos da mesa, na conformidade que as
os senhores já citaram, a todos os presentes. E gostaria de trazer aqui, né, como mulher, como policial, a importância, né, principalmente da divulgação e da publicidade da mudança das leis que favorece com que as mulheres do nosso país sejam respeitadas. Então, todo o empenho de vontade da gestão pública, da política, dos políticos e da sociedade, que fazem com que a mulher seja respeitada na nossa sociedade, facilita o trabalho da Polícia Militar e engrandece, né, o empoderamento feminino e nos dá um espaço que nos é de direito, né? Então, essa PL, né, 13.718, que trata aí, né, da importunação sexual, principalmente, né, com essa demanda que nós temos hoje no interior de transportes coletivos, nos ajuda a tomar providência para que isso não aconteça. E nessa casa tratamos hoje aí da publicidade disso. Por quê? Nós, mulheres, precisamos divulgar. E eu acredito que a Câmara está fazendo esse papel. Divulgar para as mulheres, principalmente que usam, né, desse transporte, e para que elas também tenham conhecimento dos seus direitos e, principalmente, dos limites que a lei impõe a qualquer atitude contrária e desrespeitosa contra a mulher. Então, eu gostaria de agradecer aqui e parabenizar a iniciativa. Muito obrigada. Obrigado, Tenente Marcela, por sua contribuição, sua participação. Eu quero registrar aqui a presença do Pedro Mecone. Ele é gerente de planejamento de transporte da INDEC e, nesse ato, representa o senhor secretário municipal de transporte e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro. Muito obrigado pela presença, Pedro. Dando continuidade à nossa audiência, eu quero passar a palavra agora para a delegada Terezinha. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um pequenino probleminha técnico aqui, né, Firmínio? Mas eu quero agradecer muito o convite, dizer que me sinto muito honrada de poder contribuir com a nossa experiência, né, nesta área de defesa da mulher, porque, na atualidade, as coisas acontecem muito rapidamente, né? Algumas políticas públicas levam anos para acontecer, né? A primeira delegacia da mulher foi fundada há 30 anos em Campinas, eu vim para cá para ser a primeira delegada da mulher, mas a primeira vara criminal só surgiu 30 anos depois. O plantão das delegacias da mulher surgiram 30 anos depois. Então, embora pareça tudo muito veloz na atualidade, na questão das conquistas dos direitos da mulher e nas políticas públicas para sua efetivação, elas costumam ser mais lentas que o desejado. Quero agradecer ao professor Alberto pela saudação inicial, do Permínio também, e o pastor Elias pela acolhida nessa casa, onde por 8 anos pudemos aqui travar longos debates e de onde realmente eu tenho muito apreço. Agradecer minhas companheiras aqui de mesa, né, que dividem comigo, a Tenente Marcela e também a Superintendente da Guarda Municipal, a Ana Paula, e dizer a vocês que é muito importante este momento que a gente vive. Lembrando, então, a todos que este crime da importunação sexual, ele surgiu por conta de homens que, extrapolando, né, as condutas de assédio triviais, passaram, inclusive, a se masturbar em ônibus e casos até de ejacularem nos veículos públicos de transporte. E, na época, se debatia se isso era um crime grave ou não. E, estarrecidos, ficamos em saber que era apenas uma contravenção penal e que um homem que praticasse uma conduta dessa ia sair livre, leve e solto, porque era apenas uma contravenção penal, como muito bem pontuou o vereador Permínio aqui na sua fala.
Pois bem, dito isso, houve uma mobilização, né, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nos movimentos de mulheres, no Congresso Nacional, enfim, e criou-se, então, a figura de um outro tipo penal, que é a importunação sexual. Eu queria destacar aqui que, embora esse projeto seja muito importante para a mulher, ele também protege os homens, porque a lei não diz praticar esses atos com interesse de satisfazer as suas lascívias perante uma mulher, e sim uma pessoa. Então, até mesmo um homem pode se sentir importunado sexualmente no transporte coletivo ou na via pública. Acho interessante também destacar que difere do ato obsceno, né? Muitas vezes a pessoa pode achar que vê um homem fazendo uma necessidade fisiológica em via pública e aí tem que chamar a polícia porque ele vai preso, né? Nós temos que entender que o ato obsceno continua existindo. O que difere o ato obsceno, né, a pessoa praticar algum ato obsceno em via pública, da importunação sexual, é o verbo constranger e também satisfazer a própria lascívia. Então, é importante que este ato, para que caracterize este crime, seja com o fim de satisfazer a própria lascívia. E também acho importante esclarecer que a lei diz, se não caracterizar conduta mais grave. Se houver violência e grave ameaça, o crime pode ser tentativa de estupro. Se for um ato constrangedor contra uma criança ou um adolescente até 14 anos, pode caracterizar o estupro de vulnerável, né? Inclusive na sua figura plena, ou seja, não apenas na tentativa, porque o estupro hoje é um crime que não exige, primeiro, que haja uma relação sexual normal ou um ato que deixe marcas, inclusive. O estupro hoje pode ser apenas um beijo lascívio contra a vontade de uma pessoa, né? Ou contra uma pessoa, e se no caso for menor de 14 anos, então, já será mesmo o estupro. E contra uma mulher adulta também não há necessidade de deixar marcas nenhuma. O problema, né, vai cair sempre naquela retórica, né? A palavra da mulher contra o homem. Então, é muito difícil provar um estupro, porque não tem testemunhas, ninguém assiste, né? E as provas, quando não deixam marcas, fica ainda mais difícil. O que ajuda uma mulher a provar um estupro ou uma importunação sexual, muitas vezes é o fato de existirem mais vítimas. Uma coisa é ela falar, outra coisa são 2, 3 mulheres denunciarem o mesmo agressor. Uma acaba sendo vítima e, ao mesmo tempo, testemunha uma das outras. Quero dizer que achei muito bom, viu, Permínio, o projeto. Vocês estão de parabéns. O pastor Elias também, o Rafa Zimbaldi, que também é autor. E acho importante que se acrescente também outras forças policiais na placa, não somente 190. Não sei se a Ana Paula ia falar disso, mas o 153 da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal de Campinas tem o programa Guarda Amigo, e no projeto fala apenas para discar 190. Eu acho que todos estão nas ruas, todo mundo atende, há um trabalho muito harmônico, importante. Então, eu sugeriria acrescentar também o 153 aí para as pessoas poderem ligar, a viatura que estiver mais próxima é que vai atender. No mais, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, delegada Terezinha. Eu acho que é muito oportuno a sua observação, que, de fato, os dizeres importunação sexual é crime, praticar ato libidinoso contra alguém sem que a pessoa concorde, dá cadeia, com pena de 1 a 5 anos, denuncie pelo 190. Então, agora, com a contribuição da delegada Terezinha, a gente pode ampliar aqui também com 153, né? É isso. Muito obrigado. Vamos, nesse momento, ouvir as considerações também da inspetora Ana Paula. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, aos vereadores, meus cumprimentos também, Tenente Marcela, delegada Terezinha. Bom, é exatamente isso que a delegada falou, eu ia fazer a observação de acrescentar realmente o telefone da Guarda Municipal. As forças de segurança hoje trabalham em união, né?
Nós temos aí um trabalho bastante integrado com as demais forças policiais, as forças de segurança do nosso município. A viatura que estiver mais próxima, a viatura que estiver disponível, a equipe que puder vai atender. Então, realmente, solicitar aí a inclusão do telefone da Guarda Municipal 153 também no cartaz. A relevância da divulgação é muito mais, eu acho que ele atende bastante à questão da prevenção. Uma vez que a pessoa está consciente, né, de que aquilo lá é um crime, ela pode denunciar, porque eu acredito hoje que haja uma subnotificação desses fatos. Na medida de que eu trabalho já há 21 anos, né, estou há 21 anos na rua, a pessoa ficava frustrada. Ela denunciava esse tipo que não era crime, né, que era uma contravenção, era lavrado somente um termo circunstanciado e o agressor, né, ia embora pela porta da frente. Não acontecia nada na ocasião. Então, acredito hoje até que haja uma subnotificação desses crimes. E a informação vai trazer esse empoderamento da mulher não se sentir com medo e saber que realmente vai ter eficácia a denúncia feita. Então, parabéns aí pela iniciativa do projeto. É muito importante a informação, porque a informação não é igual para todos, né? E ela sendo acessível nos meios de transporte, que a gente tem o conhecimento que onde ocorre bastante esse tipo de delito, vai ser de fundamental importância para garantir a segurança da mulher e de todos os demais usuários aí da nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, inspetora Ana Paula, da Guarda Municipal, pelas suas considerações. Você está acompanhando, então, a 13ª audiência pública. Nós temos também aberto o site da nossa Câmara. Você pode contribuir também com suas perguntas e eventuais dúvidas. Dando continuidade à nossa audiência, eu também abro a palavra, então, para o Pedro Meloni, gerente de planejamento de transporte da INDEC, nesse ato representando o secretário José Barreiro. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Câmara, dizer que eu acho que é um passo importante que a gente está dando hoje, né? Como gerente da área de planejamento de transporte, não é difícil a gente escutar relatos sobre atos desse tipo, né? E o Executivo está aqui para apoiar o Legislativo no que for preciso, né? E eu acho que isso vai, inclusive, contribuir muito com a imagem do sistema de transporte. Então, do que vocês precisarem, a INDEC está à disposição. Muito obrigado, Pedro. A mesa já fez suas considerações dessa temática relevante, importante, que nós temos efetivamente de lutarmos. Tem que ser uma luta contínua, né? Essa questão de respeito aos gêneros, especialmente nesses casos. E nós vamos fazer o seguinte: nesse primeiro momento eu vou abrir a palavra para os vereadores e, em um segundo momento, nós abriremos a palavra para o público. Quem quiser também fazer suas considerações, perguntas, sempre se identificando com o nome, se representar alguma instituição. E eu não vou estabelecer período, mas aí vamos acreditar no bom senso de cada um, né, para que todos possam e tenham a oportunidade iguais. Então, primeiramente, eu abro aqui para os vereadores, o pastor Elias e o Permino. Permino? Bom, então, como o vereador professor Alberto falou, vou dar continuidade na minha fala em relação ao projeto de lei. Agradeço a introdução aí das 3 mulheres representando as forças de segurança, né? Agora, como diz a inspetora, muito bem colocada a sua palavra, e a importância da fala de vocês para mostrar para o público que está presente aqui na Câmara Municipal, bem como eu tenho certeza que, devido à grande audiência da TV Câmara, doutora, isso chegar na casa da pessoa, chegar na casa de famílias que, às vezes, até passou por este problema, e às vezes até está passando, mas não sabe qual é o procedimento, é muito importante. Então, eu acho que isso é um ganho, não só para a questão
da honra das mulheres, tá? Que eu acho muito importante isso, mas também para a questão da publicidade. Hoje, a gente, graças a Deus, tem a facilidade da internet, como diz o professor Alberto, tem a facilidade do YouTube, da televisão, das redes sociais. Então, as informações hoje chegam mais fácil. E, com certeza, com essas informações, a gente vai poder ver essas pessoas que têm essas intenções, onde, graças a Deus, a gente divulga o que é feito, o nosso trabalho, o nosso mandato. E eu acho que tem que se tornar público tudo o que acontece. E eu tive a felicidade de receber uma mensagem de uma mulher, de uma senhora, que mora ali no Santa Marta, onde a gente tem um trabalho lá, com essa comunidade, e ela é presidente do bairro lá, chama-se Rosana Bife. E ela usa o transporte público, doutora, tenente, inspetora. E aí ela simplesmente usou a seguinte frase: é nojento o que a gente passa dentro dos ônibus. Então, eu acho que esse projeto tem que ir em frente, sim. Ela parabenizou a iniciativa do projeto. É importante esse projeto para a cidade de Campinas, e fico muito feliz por estar presente com 2 vereadores renomados dessa casa. Inclusive, posso citar aqui o nosso amigo professor Alberto, que é advogado recente, não é isso, doutor? E também o pastor Elias, um homem muito conhecedor, não só aqui da Casa Legislativa, mas também um conhecedor de vida, como pastor de uma igreja evangélica aqui na cidade de Campinas, e que tem contato com muitos problemas nessa situação, e a gente vive isso. E diante dessa indignação em defesa de todas as mulheres, a gente tem a obrigação, temos a obrigação de dar sim publicidade, de aprovar um projeto de lei de extrema importância nessa Casa Legislativa, que com certeza conta com o apoio de todos vocês, e vocês vão poder relatar fatos que eu sei, que eu conversei com vocês nos bastidores. Acredito também que a tenente já tenha passado por determinadas ocorrências em relação a isso. E a fundadora de tudo aqui em Campinas, que começou aí na Polícia Civil, a doutora Terezinha. Aliás, eu tomo a liberdade aqui, que se for relatar tudo que a doutora Terezinha passou, não dá um livro, dá um best-seller, doutora. Em breve. Então, dando continuidade nessa fala aí, professor Alberto, a gente fica feliz por tudo que está acontecendo, e tenho certeza que durante a sessão, depois, por passar por essa obrigatoriedade da comissão, a gente tem tudo para aprovar um projeto de extrema relevância para a nossa cidade. E, diante disso, eu quero ter a liberdade aqui de fazer uma pergunta. Eu vou começar pela a inspetora Ana Paula, da sua convivência, né, durante todo esse tempo aí na Guarda Municipal, que você pode falar de determinadas ocorrências que você ficou indignada, porque, infelizmente, como disse a doutora Terezinha, a lei é agora lei, né, da questão da importunação sexual, e antigamente era a questão da contravenção. Então, como você disse, você passar por uma situação que, às vezes, o indiciado, o suposto indiciado, acaba saindo primeiro que você, porque você tem as formalidades ali de estar terminando seu relatório, fazendo algum tipo de boletim de ocorrência. E eu abro a palavra para você falar alguma coisa com muita propriedade em relação a isso, algum fato mesmo que aconteceu na sua carreira como força de segurança da cidade de Campinas. Como eu falei, né, de fato era muito frustrante atender esse tipo de ocorrência. Nós tivemos uma situação que já alguns relatos, né, de uma pessoa que entrava em pontos de ônibus, não no mesmo ponto, o que dificultava bastante a gente rastrear quem era essa pessoa, entrava em determinados pontos de ônibus e se masturbava no interior do ônibus, sempre com a mesma característica, um shorts bem curto, sempre dessa forma. E, num determinado momento, esse ônibus, uma das mulheres se indignou naquele momento, começou a gritar, o motorista do ônibus fechou as portas do ônibus e se dirigiu até a sede lá do Sincamp.
para poder, ou seja, para ele não sair, né, como já tinha acontecido em outros ônibus. E, como eu relatei para você, foi feita a lavratura do boletim de ocorrência, mas, por se tratar de na ocasião, uma contravenção penal, né, a importunação ofensiva, ele simplesmente saiu livre, né, não aconteceu nada, e isso gera uma sensação muito frustrante. A mulher se sente humilhada, porque ela tem que fazer todo aquele relato em detalhes, falar, que já é uma coisa que é constrangedora, né, na presença, normalmente, de outros homens, relatar tudo que ela viu, o que passou, e ver a pessoa sair sorrindo pela porta da frente, né, no pagamento de multa, alguma coisa nesse sentido. Então, a informação, a relevância desse projeto é muito maior nesse sentido, que essa informação vai chegar a todos. Porque nem todo mundo sabe que essa lei foi modificada, que hoje é crime, e que, aliás, nem fiança pode ser estabelecida, né? No caso, se houver o flagrante, ele vai ficar preso. Então, essa informação é de suma importância. E, para ela chegar, de fato, o projeto tem essa relevância. Por quê? Porque vai conseguir atingir a grande parte da população aí que não tem acesso a outros tipos de mídia ou outro tipo de informação. Então, esse relato é, assim, uma coisa que marcou bastante, porque a gente ficou muito tempo atrás dessa pessoa, e, quando conseguimos realmente pegar, né, não aconteceu nada. Então, agora, com a mudança da lei, e mais do que a mudança da lei, que não adianta só a lei mudar, é preciso que a pessoa saiba, ela tenha ciência dos seus direitos, que as pessoas tenham conhecimento. E como se dá o conhecimento? Com a divulgação. Então, a relevância desse projeto é ainda maior, porque ela vai divulgar aquilo que já modificou, se não me engano, foi no final do ano passado, né, novembro. 28, Então, você vê, já tem há algum tempo já a lei, e isso ainda não foi divulgado de forma ampla para todos, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de acesso, ou têm mais conhecimento, acesso à informação, mas nem todos têm o acesso a toda a informação da mesma forma. Então, é nesse sentido, muito, muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer algumas observações. Estava ouvindo atentamente a todos. O prejuízo emocional, o trauma que uma mulher sofre é muito grande. E, se ela não tem amparo legal, não tem onde socorrer, isso é uma tragédia, né? A pessoa fica com sérios comprometimentos afetivos, né? Doenças psicossomáticas que, muitas vezes, nunca se tratam. Quer dizer, você destrói um ser humano. Então, era necessário uma legislação severa, porque é um crime contra um ser humano, é uma questão de humanidade. Então, é importante, sim, que as mulheres tenham amparo legal, apoio da sociedade, que isso é muito importante, e que nós, como cidadãos, tenhamos empatia também em relação às vítimas, para auxiliá-las, para ajudá-las. Esse é apenas mais um instrumento à disposição das pessoas que são violentadas, né? Porque o sentimento de injustiça, ele causa danos emocionais, muitas vezes irreparáveis. E isso tem efeitos colaterais econômicos para o Estado, por exemplo, né? Então, é muito urgente que nós tenhamos e venhamos dar condições para as vítimas. Eu achei importante também a fala da delegada Terezinha, quando ela fala que qualquer um, né? A gente está falando de mulher, porque talvez seja o caso mais explícito, mas homens também que podem passar por situações dessa natureza, e essa lei, então, ampara a todos. Por isso é muito importante que a sociedade, em conjunto, venha divulgar projetos dessa natureza, para que todas as vítimas sintam-se amparadas, protegidas, né? O Estado, um dos objetos do Estado de direito é cuidar dos vulneráveis, né? Proteger as pessoas. Então, eu imagino que são vários instrumentos que vão cooperar para nós termos uma sociedade plena e democrática e respeitosa. Isso é que nós desejamos. Eu gostaria de saber se mais alguém aqui da mesa quer fazer alguma consideração, senão eu já abro a palavra para o nosso... Pois não, doutora Terezinha. Aproveitando aqui,
a lei em si, ela tem como objetivo essa divulgação, mas acho importante destacar que é uma lei direcionada aos operadores, aos proprietários dos transportes públicos, né, dos veículos de transporte público, e inclusive, tem uma penalidade para o descumprimento de quem não colocar o cartaz. Então, é importante que a população também vai ser uma fiscal da existência, do cumprimento ou não desta lei. Porque a empresa que não colocar o cartaz, e acho que num dos tópicos, não acima, mais um dos parágrafos da lei, ela fala, inclusive, em guichês, locais que vendem os bilhetes, os terminais. Então, é importante que tenha uma multa, e além de ter uma multa, e a multa é importante, porque o brasileiro está acostumado a cumprir uma lei se isso pesar no bolso dele. Então, eu queria também, nesse aspecto, parabenizar por essa preocupação em punir as empresas, né, que não cumprirem a lei. Era só isso. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para ler o substitutivo total que foi apresentado. Ela inicia dizendo: o artigo 1º deve ser afixados no sistema de transporte coletivo de passageiros, placa ou cartaz com a seguinte mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. Importunação sexual é crime. Praticar ato libidinoso contra alguém sem que a pessoa concorde dá cadeia, com pena de 1 a 5 anos, denuncie pelo 190. Parágrafo único. A placa ou cartaz a que se refere o caput desta devem ser afixados em local visível e de fácil localização nos seguintes espaços. Primeiro, áreas de circulação de passageiros nos terminais. Segundo, guichês e balcões de comercialização de bilhetes do transporte público. Terceiro, interior dos ônibus. Artigo 2º. O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as seguintes penalidades. Primeiro, advertência. Segundo, multa no valor de 300 unidades fiscais de Campinas. E terceiro, multa com o dobro do valor em caso de reincidência. Artigo 3º. Os veículos do transporte público municipal, os guichês e balcões de comercialização de bilhetes do transporte público e os terminais terão 30 dias para adaptação e adequação às determinações desta lei, a contar da data de sua publicação. E artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, é uma legislação, assim, bastante extende, e agora tem a emenda Que diz como as mulheres deverão agir, acho importante. Então, e agora tem também essa emenda que diz aqui, a emenda do Rafa e do Pirmínio. E tem essa outra possibilidade aí de estender o número, né? Colocar mais o número. Muito bem. Pode falar. Professor, só complementando, né? Eu vou falar sobre a emenda. Em relação à emenda dentro do projeto, ela diz que é obrigatório não, o ônibus já existe hoje, pastor Elias. A questão seria para substituir o botão do pânico. Então, como existe a campainha de parada obrigatória do ônibus, a pessoa alertava da seguinte forma: puxando sem parar, e o motorista ciente desse projeto e dessa forma de conduzir, fecha as portas do ônibus e, de imediato, ele aciona tanto a Polícia Militar, agora, como diz a delegada Terezinha, a Guarda Municipal também, sendo que é possível mesmo fechar as portas e ir para uma delegacia mais próxima ou uma base da Polícia Civil, Militar ou Guarda Municipal. Então, essa seria a emenda que foi sugerida dentro do projeto. Tá? Em Curitiba existe, que, se eu não me engano, lá funciona o botão do pânico, né? Conhecido como botão do pânico. Eles apertam lá um alarme, acaba que, sendo de imediato, o motorista toma a iniciativa. Então, essa emenda eu achei importante. A gente discutiu dentro do nosso gabinete com pessoas da sociedade de Campinas
que compareceu falando em relação ao projeto. E a gente achou de extrema importância, sendo que é possível fazer isso, não obrigando as empresas, mas sensibilizando eles na questão da necessidade, e que é importante. É importante na questão da defesa e também de estar avisando que está acontecendo um crime de importunação sexual naquele momento dentro do ônibus. Obrigado, vereador. Está aberto aqui ainda aos demais aqui que queiram fazer suas considerações. E eu já vou avisando também se algum munícipe, alguém presente queira fazer suas perguntas, logo após as considerações da mesa, ali tem um microfone, você poderá dirigir-se lá, se identificar e fazer sua pergunta. Pois não, tenente. Bom, com relação à emenda e às proposituras aqui elencadas, as empresas de transportes, elas têm que ter isso daí tudo muito bem elaborado, os seus funcionários cientificados e muitas vezes treinados, né? Porque quando a gente fala que a gente vai, quando se propõe, né, uma medida para que o motorista tome uma medida de segurança, a gente tem que se preocupar com a coletividade no interior daquele transporte. Porque, de repente, essa pessoa ela pode tanto estar fazendo aquilo, porque ela já está habituada, coisa que eu ia falar antes, que era, não aumentou esse número não aumentou. A divulgação, a notificação já aumentou, né? Essas ocorrências passadas aí, é quando elas eram muito corriqueiras, muito reincidentes, a ponto de haver uma reclamação. Porque não eram ocorrências comuns de atendimento 20 anos atrás, pelas forças de segurança. E hoje elas são comuns por conta da publicidade, da notificação e por conta do posicionamento do público, principalmente feminino, com relação a esse tipo de atitude de desrespeito. Então, quando a gente coloca informação na sociedade, quando a gente coloca uma forma de atuação na sociedade, a gente também tem que se preocupar com a segurança dessa sociedade. Porque, de repente, essa pessoa, o que antes era apenas uma contravenção penal, agora é um crime inafiançável. Então, se a pessoa tem consciência disso hoje e ela pratica ainda esse tipo de ato no interior de um transporte coletivo e que ela sabe que a medida que o motorista vai tomar é fechar as portas, a gente pode migrar para outro crime no interior desse coletivo. Então, a gente tem que ter isso daí muito bem sedimentado, muito bem discutido, né? Porque hoje é uma certeza de que ela será punida. E quando há uma certeza de punição, a gente tem que considerar também as atitudes seguintes daquele indivíduo que vai ser punido. Então, tudo isso tem que ser muito debatido, estamos aqui para isso, né? Então, acredito que essa casa tem o poder, né, para discutir amplamente essas estruturas com as forças de segurança, com a sociedade, para que a gente não diminua um problema gerando outros, né? Então, a gente tem que ter isso daí bem sedimentado e discutido aqui, e que as coisas aconteçam aí da melhor forma e de uma forma segura para aquela vítima, né? Porque quando a gente coloca a vítima trancada dentro de um ônibus junto com o seu algoz, a gente pode fazê-la vítima mais uma vez. Obrigada. São considerações muito pertinentes, né? Acho que tem que estar repensando, pensando e buscando respostas para situações que podem gerar, né? Às vezes, todo ato existem reações, né? Ou efeitos colaterais, né? Então, nós temos que estar atentos para tudo isso. Bom, nós vamos abrir, então, agora para a população, de um modo geral. Eu, mais uma vez, então, a seguinte orientação: se identifique, né? Faça a sua pergunta. E depois de todas as perguntas feitas, então eu abro o microfone aqui para a mesa. Boa tarde, meu nome é Cláudia, cumprimentar toda a mesa e parabenizar os autores do projeto de lei, vereador Elias Permínio e o ex-vereador Rafa Zimbaldi. Eu sou da Minha Campinas, nós somos uma organização da sociedade civil organizada que promove a participação das pessoas nas decisões de interesse público em Campinas. A gente acha esse projeto de lei de muita relevância para a cidade. Queria só contar que, no final do ano passado, a gente, inclusive, em parceria com a INDEC e com a Transurc,
conseguiu fazer a divulgação da lei de importunação sexual nos ônibus, com 20 anúncios atrás dos ônibus e mais 400 cartazes dentro dos ônibus falando da lei de importunação sexual. A campanha chamava Agora Assédio é Crime. Então, a gente acredita muito nesse projeto de lei, porque realmente levar essa informação para as pessoas de que agora esse tipo de assediador dentro do ônibus pode ser preso. É uma questão que a gente traz, e a gente já pensou nisso no passado, inclusive tivemos até uma reunião com a presença da delegada Terezinha, na época, e com o secretário de Segurança Pública Municipal, o Baggio, sobre como a lei pode ser efetiva na prática. Parabenizar o projeto, porque é incrível, é uma ferramenta de levar informação para a sociedade, porque realmente as pessoas ainda não sabem que isso é crime, mas uma coisa que a gente deveria pensar é ainda na percepção do crime. A encoxada no ônibus ela ainda é vista como algo muito comum, muito naturalizado. Então, é claro que isso acontece muito mais, eu concordo aí com a tenente que falou, da Guarda Municipal, que esses números são muito subnotificados. As mulheres elas são assediadas, sim, no transporte, mas ela não tem, por medo, vergonha, né, pelo constrangimento, são baixíssimos casos que as pessoas chegam a fazer a denúncia. Então, saber da lei é importante, mas também a gente tem que garantir que tenha essa punição, porque só tendo a punição também é que esse agressor, né, esse crime vai ser diminuído na prática. E aí eu queria trazer, então, algumas sugestões para o projeto de lei, que é na menção do texto que vai ser publicizado, que a pessoa possa, de repente, se direcionar ao motorista. O vereador citou aí o exemplo de BH, que tem o botão do assédio. Campinas, a gente não vai ter essa ferramenta. Mas, pensando que a mulher pode passar por isso, qual é o apoio, o respaldo público que ela vai ter para fazer a denúncia? Porque eu acho que, sozinha, ela vai ter pouca força para fazer isso, exatamente pela essa percepção de que o assédio ainda, né, ou a encoxada, não é um crime muito grave. E como é que fica essa atuação do motorista, né? O motorista, no caso, ele é a autoridade do veículo. Então, eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho mais qual que seria esse procedimento. E aí, até uma sugestão que eu faço aqui, já tinha feito anteriormente, inclusive, com a INDEC e a Segurança Pública, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, de se fazer, posteriormente a isso, um protocolo de procedimento alinhado à INDEC e à Guarda Municipal, de qual que é o procedimento que o motorista pode ter nesses casos, para que a gente não tenha nenhum problema para a mulher e também para que a gente consiga avançar nas denúncias, porque a gente sabe que, embora a lei foi aprovada em setembro do ano passado, quais são os registros que a gente tem na cidade até hoje? Eu acho que foi apenas um caso, em fevereiro, em Barão Geraldo, no Carnaval, e mais nenhuma notificação. E a gente sabe que isso acontece muito mais do que a gente tem na prática. Então, as minhas colocações seria colocar um procedimento que a mulher pudesse saber quem ela aciona. Se eu sofri abuso dentro do ônibus, como é que eu posso pedir ajuda? É o motorista que vai me ajudar? E também gostaria de sugerir, posteriormente, capacitação para os motoristas, porque, realmente, eu acho que a questão do assédio, né, tanto qualquer violência contra as mulheres, a gente ainda está numa barreira muito grande, que é em relação à percepção dessa violência que a mulher sente e do machismo que a gente ainda tem estrutural. Então, acho que a capacitação também para o motorista é importante. E gostaria também de perguntar para a INDEC se as câmaras que hoje tem dentro dos ônibus, se é possível usar as câmeras internas para fazer também esse tipo de denúncia, nos casos que acontecer. E acho que é isso, minhas colocações. Obrigada, parabéns. Obrigado, Cláudia, da minha Campinas. O microfone continua aberto ainda e depois a mesa responde de maneira geral. Obrigado. Boa tarde. Quero parabenizá-los pela proposta de lei. Meu nome é Maria Angélica Lemos. Agora estou em São Paulo, mas sou de São Paulo, de uma organização não governamental criada em 85. E eu fui totalmente contemplada pela fala da Cláudia, que me antecedeu. A minha preocupação era muito nesse sentido, de como atuar quando haja qualquer problema como esse nos ônibus. E acho que a gente precisa discutir um pouco mais isso, porque uma das coisas que foram faladas aqui, por exemplo, levar o ônibus até uma delegacia mais próxima.
Eu acho complicadíssimo isso, pensando que o ônibus é público, uma outra pessoa que pode estar ali seguindo para um médico, seguindo para um compromisso urgente, e junto para a delegacia, enfim. Temos que pensar formas para atender melhor o projeto. E também assim fazer uma sugestão com relação à divulgação, que a Cláudia já disse, utilizar os meios possíveis. Por exemplo, eu imagino que aqui na Câmara tenha uma TV, tem uma TV aqui, né? Então, produzir material sobre isso, conversar com os diferentes segmentos. No caso, a gente fala muito das mulheres, vocês já colocaram muito bem, que incluir outros segmentos. E não esquecer, eu falo com destaque para isso, porque eu presenciei, num ônibus aqui em Campinas, alguns jovens tratando muito mal uma pessoa transexual que estava no ônibus, sabe, de forma assim, vexatória. Então, isso é muito grave e eu acho que, infelizmente, as mulheres são as que mais estão sujeitas a isso, mas não esquecer também desses outros grupos. Agradeço, muito obrigada. Parabéns novamente. Muito obrigado, Maria Ângela, por suas contribuições. Nosso microfone continua aberto. Você está participando da 13ª audiência pública, chamada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores. Doutora Terezinha, é um prazer. Meu nome é Marco Pires, eu sou ali da região do Campo Grande, do satélite Iris 1, sou o primeiro secretário da Associação de Moradores do Núcleo Residencial Parque Iris, com 425 famílias. Em primeiro lugar, eu parabenizo a forma dos trabalhos que vem sendo feito nessas ações, mas eu tenho aqui, eu ando muito de ônibus. Em casa tem 3 carros, mas eu prefiro andar de ônibus, porque daí eu vejo muito mais. E não estou vendo a divulgação que se diz que tem que ser feita para os ônibus. Também nos terminais, muito menos. Eu não estou só lá no satélite, eu ando por Campinas e não estou vendo essa divulgação. Infelizmente. Eu não sei o porquê, se não tem verba, ou vai o material para as empresas não colocam, ou chega na hora de lavar os ônibus, rasgam todos os cartazes, mas esse deveria ser o principal, ficar, né? Mas não tem, senhor presidente. Isso eu confirmo para o senhor. Eu acho assim, na minha criação, meus pais me deu, e mantenho ela até hoje, vou mantê-la, e chama a atenção dos meus filhos, do meu neto, e dos meus companheiros ao tomar cuidado com as mulheres. Evidentemente que em toda a família há ali o seu, sua discussão, às vezes. Mas tudo bem, as leis, tem que ter mais ainda, tem que ter mais segurança às mulheres, para as mulheres, tem que ser divulgado. Nós estamos lá, senhor presidente, doutora Terezinha, senhoras da Guarda Municipal, da Polícia Militar, senhores vereadores, da INDEC, nós estamos lá para ajudar. Me dê 1000 folhetos que eu vou. Porta a porta, nos ônibus, e vou divulgando. Esse é o trabalho da associação. É uma pena que hoje não tenha, não desfazendo, evidentemente, os que estão aqui, mais pessoas das associações. Acabou, viu, dona Terezinha, aquela corrida para poder ajudar. É muito pouco. Não que eu estou mas é muito pouco. Então, senhor presidente, o senhor me conhece, o senhor já fez um bom trabalho lá para nós no Campo Grande, continua fazendo, estamos lá atentos. Mas uma proposta que eu gostaria de fazer a essa comissão
a possibilidade da Guarda Municipal andar dentro dos ônibus. Dá uma olhadinha, dá uma espiadinha, né? Dá lá um jeitinho de dar uma olhadinha assim dentro dos ônibus, não só no terminal, mas nos pontos, entrar dentro do ônibus, dar uma espiadinha, tal. Motorista, como é que está aí? Porque eu vou ser bem sincero, as empresas de ônibus de Campinas não têm essa prevenção de ajudar muito, não. E se multar, ela não vai pagar a multa. Não vai pagar a multa. A INDEC se esforça de um lado, a Guarda Municipal do outro, a Polícia Militar do outro, a Câmara Municipal do outro, a Polícia Civil do outro, mas não vai. Então, há uma necessidade de nós, que somos educados, a ajudar essa lei subir, e os maus elementos ir para a cadeia. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, senhor Marcos, que é um dos representantes de associações muito presente no Legislativo, sempre acompanhando, então sempre é muito bem-vindo as suas contribuições. Eu gostaria de lembrar, você que está nos acompanhando pela online, que o nosso e-mail é audiência@campinas.sp.leg.br. Tá? Você pode participar, como a Raíssa, que acabou enviando para nós aqui uma pergunta muito importante, que logo após a munícipe fazer uso do microfone, eu vou passar também para a mesa. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Michele, sou aluna do Serviço Social da Unip, onde a gente está sendo representada, a nossa coordenadora que enviou o convite. E a minha pergunta é, quais órgãos serão acionados após a denúncia, né, prestada no ônibus? A mulher, primeiro ela tem que ter uma coragem muito grande para prestar essa denúncia, porque eu já fui vítima dentro de ônibus e de momento, eu peguei e falei, tinha um cobrador na época, eu falei assim, ó, o senhor está me... Aí ele falou assim, eu não posso fazer nada. Ele simplesmente falou isso. E o senhor falou que era mentira da minha parte. Eu me senti muito constrangida naquela situação. Eu desci do ônibus, eu sendo a vítima, eu me retirei do local para preservar a minha pessoa. Porque daí todo mundo começou a me olhar com um olhar de julgamento e eu fiquei muito constrangida naquela situação. Aí até que a nossa colega perguntou, né, que era a minha pergunta, se terá um treinamento para os funcionários, como manter a calma de outras pessoas que estão no ônibus. Por isso que é bom a divulgação, acho bem interessante esse negócio da divulgação, porque a mulher é taxada muito como inventar as coisas, né? E a partir do momento que tem essa divulgação, a gente vai poder, naquele exato momento, apontar o dedo e mostrar, e ó, é uma lei, existe e a gente está amparada nisso, né? E a preocupação maior é isso, depois dessa denúncia, porque a gente tem que ter uma coragem muito grande para chegar nesse momento, a gente ser amparado com órgãos públicos, né? Que nem sempre tem condições de estar acionando psicólogos, coisas particular. Então, a Campinas tem esse amparo e está direcionado a essas vítimas do assédio sexual no ônibus. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Michele. É importante o seu depoimento, porque pode ter certeza que outras pessoas passaram por constrangimentos similares ao que você, infelizmente, passou. Nós temos essas perguntas e eu percebi que a INDEC foi bastante citada, né? Mas tem mais uma pessoa que quer usar o microfone ou não? Não, né? Ok. Vamos começar pela INDEC, que foi bastante citada, depois todos têm a oportunidade de comentar as questões. É um tanto complexo a gente tentar determinar qual seria como transferir essa responsabilidade, tá, para o motorista, né? Acho que a Cláudia aí lembrou bem, a tenente já tinha citado também essa questão,
Porque, veja só, o motorista ele já é responsável, dependendo do horário e do tamanho do veículo, né, pela vida ali de 100, 120, 140 pessoas. Né? É lógico que, imaginando uma situação com ônibus vazio, né, fora de um horário de pico, acaba sendo mais palatável a ideia. Né? Mas se a gente trabalhar com uma realidade numa situação crítica, e eu acho que a gente tem que olhar sempre para a situação mais difícil, né? Fechar a porta do ônibus e conduzir, né, esse criminoso, né, com outras pessoas dentro do veículo é um tanto complicado no meu ponto de vista. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que realmente tem que ser muito bem discutida. Acho importante a gente pensar em estruturar algum tipo de orientação ao motorista em relação a isso. Eles, hoje, realmente não estão qualificados para esse tipo de situação. Né? Apesar de todos passarem por diversos treinamentos, né, ainda que exige uma série de treinamentos, de repente até incorporar num desses treinamentos esse tipo de situação. Queria também fazer uma sugestão, eu escutei, se eu não me engano, o vereador, placa e cartaz. Né? Eu acho que adesivo é mais durável, né? E eu também, o prazo de 30 dias para a gente implantar, eu acho um pouquinho pequeno, porque a gente tem um manual de padronização visual dos veículos, então tudo que está em termos de comunicação nos veículos, ele está dentro desse manual. E a gente precisa estudar todos os modelos de veículos para definir qual que seria um local ideal, para que para todos os veículos da frota a gente tivesse realmente um local visível e que isso fosse uma coisa que o público facilmente tivesse acesso a essa informação. Então, talvez um prazo um pouquinho maior para a INDEC se preparar no sentido de desenvolver o manual e repassar para as empresas. São 1.100 veículos, então é um volume razoável. Né? Uma outra coisa que eu acho que é importante citar, nós estamos trabalhando numa nova licitação. Nessa nova licitação, vários avanços tecnológicos estão sendo contemplados, tá? Entre eles o botão de pânico, que é uma coisa que realmente já existe em outras cidades, fora do Brasil isso é até comum, né? Esse tipo de tecnologia, que no caso de algum evento o motorista aciona, tá? E dependendo da tecnologia, inclusive a própria central consegue ligar a imagem das câmeras dentro do veículo e observar o que aconteceu. Tá? Acho que isso pode ajudar muito. Então, a nossa expectativa é que em breve a gente tenha esse recurso. Né? Perguntaram sobre as câmeras filmam. Né? O problema é vincular essa imagem, quer dizer, armazenar essa imagem, né? A estrutura de armazenamento, porque o sistema opera aí quase 20 horas por dia, todos os dias da semana, 1.200 veículos, então o volume de imagem é muito grande para armazenar e é muito grande para processar. Né? Então, conseguir guardar todos os elementos, todas as ocorrências que possam acontecer durante a operação em todos os ônibus, e aí eu não vou me limitar só a esse caso, pode ser um acidente, né, que é importante ter essa imagem, pode ser um furto dentro do veículo e outras... humanamente é muito difícil. Então, uma das coisas que a tecnologia também deve agregar nessa próxima concorrência é que sempre que houver um evento, o sistema com inteligência artificial irá guardar a imagem 10 segundos antes, 10 segundos depois, 1 minuto, enfim, aí é configurável. Então, seria muito mais fácil a gente, no futuro, né, a pessoa sabe o horário que aconteceu esse fato e a gente já tem o resgate automático dessa imagem. Então, acho que a tecnologia, dentro em breve, vai contribuir mais ainda com essa ação. Agora, volto a reforçar, em relação ao motorista, eu tenho um pouco de restrição, acho que a gente precisa debater um pouquinho no sentido de imputar para ele essa responsabilidade.
O fato, acho que, de ele fechar o ônibus e levar ele para dentro para uma delegacia, né, ou para uma companhia de polícia, é quase transferir um poder de polícia para ele mesmo, né? Então, eu fico um pouquinho preocupado nesse sentido. De toda forma, a gente vai estudar mecanismos de ver como contribuir. O treinamento, como foi falado, eu acho fundamental. Eu acho que realmente falta essa sensibilização, né? E eu acho que é importante a gente fazê-la. Em relação a fiscalizar o ato em si, aí ainda é que, com certeza, dado a data, né, limite, ainda é que tem toda a condição de fiscalizar. Lembrando que todos os ônibus passam por uma inspeção veicular, né, então não vai ser difícil identificar se o adesivo foi devidamente colocado, né? Os terminais é a gestão da própria INDEC, então fica mais fácil, e os postos de venda da Transurc também eu não vejo dificuldade da gente implantar com rapidez. Eu recebi aqui da Raíssa de Souza. Ela faz uma pergunta. Ela diz: primeiramente, gostaria de parabenizar os vereadores pelo projeto de lei que divulgou crime de importunação sexual, pois é muito importante a publicidade de tais crimes para a proteção das vítimas. Minha pergunta seria em relação ao carnaval deste ano, já que o carnaval de 2019 foi o primeiro carnaval com a lei de importunação sexual sancionada. Houve aumento de vítimas e denúncias em relação aos outros anos? Então, aí agora eu já passo tanto para a Guarda Municipal, quanto para a delegada, para a tenente, falar agora sobre as demais considerações. Bom, com relação a esse aumento, ele vem ocorrendo, né, gradativamente, mas de forma mais explícita aí do ano passado, né, para agora. No Carnaval nós tivemos poucas notificações desse tipo na Polícia Militar. Muito aquém do que nós esperávamos, até por conta do evento Carnaval. Mas o evento Carnaval, tanto aqui na cidade de Campinas, no caso como o 35º Batalhão faz também as cidades de Valinhos e Vinhedo, ele foi bastante planejado, controlado. As forças de segurança trabalhavam aí 6 meses antes aí nessa programação. Então, acredito que a gente não teve tanto problema desse tipo. Mas tivemos notificações, sim, né? Acho que a representante, Ana Paula, pode falar melhor daí sobre isso daí. Nós tivemos algumas notificações desses fatos, né? Mas, como a própria tenente mencionou, nós estávamos com um trabalho bastante grande já de preparação para o Carnaval. Inclusive, fizemos a escolta de vários ônibus, né, de terminal até Barão Geraldo e no retorno, para evitar depredação e qualquer tipo de ocorrência de ilícito no interior dos coletivos. É claro que isso não pode ser feito diuturnamente, né? Não temos efetivo nem condições para fazer isso, mas no Carnaval especificamente, que existe uma aglomeração, existe um consumo elevado de bebida alcoólica, isso já é de conhecimento de todos, né? Então, foi feita uma prevenção durante todo o período, e eu acredito que funcionou bastante. Nós não tivemos um aumento, né? Tivemos aí notificações, sim, mas não um aumento considerável, apesar de ser o período de Carnaval. Obrigado. Bom, sempre lembrando, né, que não são as estatísticas policiais que vão nortear este debate, porque a mulher tem muita dificuldade para fazer uma denúncia quando a prova é a palavra dela. Importante lembrar que esse crime também é de ação pública e incondicionada, o que significa que terceiros, né, porque às vezes o sujeito vai direcionar esse ato para uma pessoa, mas os outros que se sentirem constrangidos também são vítimas. Então, é importante esclarecer que todos que num coletivo presenciaram são vítimas, né? Como eu disse, pessoas, a lei fala em pessoas. Então, a subnotificação, ela é comum em todos os casos de violência contra a mulher, todos. Com estatísticas policiais, nós não temos como dimensionar, e a gente trabalha assim por
uma amostragem, né? Mas acredito assim, a divulgação, este crime foi bastante divulgado, a campanha da Minha Campinas foi num período limitado, viu, Marcos? Talvez por isso você não tenha visto esses cartazes. Primeiro que eles vão surgir depois que essa lei for aprovada, porque aí ela vai valer em todo o município. Aí sim a obrigatoriedade. Agora, a campanha que a Minha Campinas fez foi maravilhosa. Ela trouxe, tenho certeza que ela colaborou muito para que as pessoas tivessem conhecimento, porque foi bem divulgado. A ONG Minha Campinas, ela tem um acesso muito grande nas redes sociais. Então, é uma propaganda subliminar. Tá de parabéns, viu, Cláudia, pelo trabalho de vocês, e não só na área da mulher, mas eu acompanho mais de perto aí essa questão da mulher. Então, tenho certeza que a campanha que elas fizeram colaboraram muito. Inclusive, eu estava à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e as pessoas questionaram até que era só nos ônibus de Barão Geraldo que saiu. Procurei a Cláudia, ela explicou que não, mas que não eram tantos assim, porque eles tiveram que custear, né? Então, tiveram que ter patrocínio e custear aqueles cartazes e aqueles adesivos nos ônibus. Mas chamou muito a atenção da população, foi muito bacana. E então, eu digo isso, que não é o fato de, respondendo aí para a internauta, né, que não é o fato de não ter estatísticas que aumente, que não significa que houveram mais. Mas eu acredito, sim, que houve um freio. Há um freio social. A importância desta lei é que ela freia, né? Tipo assim, não faça, porque se fizer vai preso. Né? E não tem chororó, como disse a Ana Paula, não tem nem fiança. Né? Isso é uma coisa muito nova no Brasil. E o brasileiro precisa acabar com a mentalidade que violência contra a pessoa é aquela que deixa marca. Porque a violência psicológica, ela não deixa marca aparente nenhuma. E muitas vezes ela nem se manifesta de momento. É por isso que nós também trabalhamos a questão de fazer com que a violência psicológica também venha a ser considerado crime, porque o dano são as síndromes, né? Pânico, síndrome do pânico, enfim, depressão, né? A depressão é uma das consequências da violência psicológica. Mas queria pensar a palavra da Angélica, acho que é aquela que é de São Paulo, quando ela falou dos homossexuais, porque a partir do momento também que a homofobia se torna crime, acho interessante também ter uma lei também nesse sentido, de divulgar a questão dos homofóbicos, né, que podem ser presos por crime de racismo. Parabéns aí vocês. Eu gostaria de saber se mais alguém aqui da mesa quer fazer mais alguma consideração. Pois não, pode falar. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco, uma questão da estatística, de uma recente pesquisa que houve do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi realizada pelo Instituto Datafolha, onde mostra que no ano passado, 27,4% das brasileiras acima de 16 anos passaram por algum tipo de violência. Extrapolando os dados para o conjunto da população, a conclusão é que 16 milhões de mulheres entraram nesta estatística em 2018. Dentro de casa, os números não são mais a menos. Dentre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Além disso, mais da metade das vítimas, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda, como houve na fala da delegada Terezinha aqui. Às vezes ela sofre a violência, porém não tem coragem de denunciar. O levantamento revela ainda que 8 em cada 10 mulheres sofreram violência por algum conhecido. Namorados ou maridos representam 23,9% dos casos. Ex-namorados ou ex-companheiros foram 15,2%. Irmãos, 4,9%. Amigos, 6,3%. E pai ou mãe, 7,2%. Sendo assim, essa foi a segunda edição do relatório, que é visível e invisível. A vitimização de mulheres no Brasil, em relação ao primeiro estudo lançado em 2017, os dados coletados não sofreram quase nenhuma alteração.
A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a Samira Bueno, atribui à estatística e à estagnação do cenário de combate à violência contra a mulher a falta de políticas públicas, onde houve aqui a fala de várias pessoas com muito conhecimento na questão das forças de segurança aqui da cidade de Campinas, bem como as pessoas também que se pronunciaram ali no microfone e alegou isso daí. A moça lá de São Paulo, a Maria Ângela, né, se eu não me engano, é isso? Maria Angélica, a de Campinas. Ok, seja bem-vinda aí. Ela falou com muita propriedade a falta de publicidade em relação a isso. Porém, muita coisa não é divulgada. No caso, tem que existir as políticas públicas, porque é dessa forma que vai evitar a desigualdade de gêneros e raça no país. E a Samira Bueno, ela fala muito bem que a desigualdade de gênero é a raiz de todos os problemas da violência contra a mulher, sendo que não consegue mudar esse cenário sem discutir, de fato, esse problema histórico, que é esta situação aí da violência em todos os sentidos contra a mulher. Pois não, vereador, presidente dessa comissão, vereador professor Alberto. Eu quero saber se mais alguém da mesa quer fazer mais alguma consideração, se é o momento oportuno. Nós estamos na 13ª audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse não é um tema que se esgota numa audiência, obviamente. Eu tenho observado que é um tema, como eu disse, tem que estar no nosso cotidiano, porque toda a sociedade tem que contribuir para a luta contra a violência. E eu quero aqui também reconhecer a importância do projeto dos nobres vereadores. Ainda o projeto voltará para a votação, então ele tem a oportunidade novamente de ser discutido, apresentado propostas, mas você pode entrar em contato diretamente com os vereadores autores da proposição, se você tem algum entendimento que possa contribuir com o projeto. Isso que é bacana, isso que é importante na construção de um projeto o mais amplo e possível, é quando a gente faz essas audiências e a gente ouve o depoimento, as experiências, as vivências de cada um, porque essa é uma lei para todos nós, né? E ela precisa ser muito bem construída, e daí a importância, então, de todos os segmentos da sociedade. Por isso que nós fazemos audiência pública, e mesmo antes da votação, a hora que o projeto vem aqui no plenário, os vereadores também têm a liberdade, e, obviamente, a população pode participar e contribuir muito na construção de um bom projeto. Pois não, nobre vereador Pastor Elias. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. As sugestões que foram apresentadas na tarde de hoje, eu me comprometo a me reunir com o vereador Permínio Monteiro para nós ajustarmos da melhor maneira, mas também dizer o seguinte: na cabeça do legislador, no momento em que ele elabora um projeto, muitas vezes não vem essas observações que foram apresentadas aqui. No primeiro momento, é um cartaz, um adesivo, uma faixa, um texto, alertando que aquilo é crime, né? Mas aí depois, quando nós sentamos para debater o assunto, para conversar com especialistas da área, aí a gente começa a perceber, não digo entraves, mas ajustes que a gente precisa fazer num projeto, que no primeiro momento da minha fala, disse que simples, mas de envergadura. E eu já começo a pensar que não é tão simples assim, porque nós temos a questão das forças de segurança, que tem a sua observação no que diz respeito à legalidade, né? Ouvindo a INDEC falar sobre responsabilizar o motorista de algo que, naquele primeiro momento, não é da sua alçada, da sua competência, precisa ser visto também. Fiquei feliz aqui
em saber que, aí num tempo muito curto, se for possível, a gente vai ter o botão do pânico, que talvez transfira essa responsabilidade para a central, e a central, então, acione aí a força de segurança, seja ela a polícia militar, seja ela a guarda ou a polícia civil, enfim. Então, esse debate, ele tem, essa audiência, ele tem esse perfil mesmo, da gente trazer essas considerações, pegar essas considerações para adequar o projeto da melhor maneira. Eu já fui cobrador de ônibus, quando o menino, o professor Alberto, com 12 anos, podia trabalhar. Meu primeiro registro em carteira, eu tinha 12 anos. Com 13 anos e um pouco, eu era cobrador de ônibus, em São Caetano do Sul. E, por várias vezes, nós vimos coisas acontecendo dentro do ônibus e que era meio que padrão do motorista, ainda que não houvesse legislação, ainda que não houvesse nenhum cartaz, nenhuma publicidade, era meio que padrão do motorista, parava próximo a uma viatura da polícia ou uma autoridade que estivesse na rua e já chamava o policial e dizia: fulano de tal aqui está fazendo coisa que não deve. Aquele famoso, a frase, está com pouca vergonha. Né? E assim o policial já pegava e dava destino, resolvia o que tinha que resolver, enfim, fazia lá o papel dele. Mas os tempos mudaram. Né? Hoje, cada um faz aquilo que lhe cabe, aquilo que é de sua alçada, de sua responsabilidade, mas fica aqui o meu sentimento de que isso também, de uma certa forma, nos impede de avançar um pouco. Porque eu acho que tem coisas que são inaceitáveis. E aí, independente de ter uma autorização ou não, eu acho que uma importunação sexual, uma violência, seja ela doméstica ou não, seja ela na rua, um estupro de vulnerável ou não, eu penso que nesse momento a índole da pessoa, aquilo que a pessoa eu acho que, minha opinião aqui, daria até para... Não vou querer dizer que a gente vai quebrar a regra, viu, delegada, e os representantes das forças de segurança que nós temos. Mas estamos vendo as coisas acontecerem. Mas agora a gente precisa falar com, seja quem for a pessoa. Eu acho que a gente tem coisas, os problemas, eles estão postos, precisam ser resolvidos, mas também aqui fica esse meu sentimento de que, às vezes, a gente se vê com as mãos atadas por uma coisa que, aparentemente, era para ser resolvido. É bem verdade. Eu fiquei preocupado com a observação que a tenente fez. De repente, você fecha a porta do ônibus, tira o ônibus da linha, e aí começa um burburinho dentro do ônibus. O que será que aconteceu? Fulano, o cara ali está com má intenção, está com pouca vergonha. E aí aquele cara, naquele momento, aquela pessoa, né, pode se tornar uma vítima dos 140 passageiros dentro do ônibus. O que era para ser uma solução do problema, criou outro problema, né, como foi bem colocado aqui, criou um outro problema. Mas o fato é que o projeto está posto, a discussão é para isso mesmo, para que a gente chegue a um bom termo, mas deixar aqui registrado que, não desobedecendo a regra, não desobedecendo a lei, acho que em algum momento a gente se vê de mãos atadas por não poder avançar um pouquinho mais. Né? Então, vamos nos ajustar da melhor maneira. Me proponho a continuar essa conversa com o vereador Permínio Monteiro. Vamos avançar e o nosso gabinete, embora já não estou aqui finalizando a minha fala, mas dizer que nós estamos à disposição da sociedade, aqueles que nos acompanham na TV, enfim,
para que a gente consiga chegar num bom termo e esse projeto se torne uma realidade efetiva na nossa cidade, que tenha valor no sentido de coibir, né, de ser esse freio que a delegada Terezinha disse, esse freio nessa questão de importunação sexual. Obrigado, presidente. Você está participando da 13ª audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas. Você pode participar também através do e-mail audiência@campinas.sp.leg.br. É possível, é plausível que tenha outras perguntas, você pode encaminhar que nós direcionaríamos a todos que estão aqui presentes. Nós estamos chegando ao final dessa audiência, mas a gente tem um tempo ainda para as considerações finais de todos que estão aqui na mesa, começando pelo vereador aqui, Permínio. Obrigado, professor Alberto. Finalizando as nossas considerações, eu quero agradecer a todos os presentes, o vereador Pastor Elias, o vereador presidente da comissão, professor Alberto, representante da INDEC, Pedro Leone, a tenente Marcela, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a delegada Terezinha, representante da Polícia Civil. Volto a frisar, pioneira mulher, que foi a primeira delegada de defesa da mulher aqui na cidade de Campinas, comandando a delegacia. E também a inspetora das Forças de Segurança da Guarda Municipal de Campinas, representando a Secretaria de Segurança Pública do município, Ana Paula. A todos os presentes que aqui estão, quero fazer uma consideração especial à Cláudia, ao Marcelo, pela disposição aí de estar colaborando também nesta questão deste projeto de extrema relevância para o nosso município. E dizer que a fala do nobre vereador Pastor Elias é muito importante, iremos, sim, sentar para ajustar esse projeto. As opiniões aqui foram muito importantes das pessoas que são especialistas nesta causa, e falou com muita propriedade e vem enriquecer o nosso projeto. Vem colocar coisas que, com certeza, vai dar mais propriedade, vai ajudar. E, com certeza, eu tenho fé, nós vamos lutar, nós vamos bater em todas as esferas necessárias. Eu vou aqui acolher já de pronto a opinião da delegada Terezinha, que disse da possibilidade de estar discutindo dentro da Comissão de Segurança Pública. Já quero aqui adiantar a Karina. A Karina é nossa advogada no gabinete, também chefe de gabinete, e que também tem um grande conhecimento na questão jurídica, e com certeza a gente já vai estar agilizando isso, doutora. E quero deixar aqui já o convite, estender a vocês, para estar participando nessa comissão também de segurança. Vou procurar o presidente da comissão, que com certeza ele vai acolher isso daí de pronto. E é muito importante a gente estar fazendo esse debate público, principalmente que a gente tem aqui na Casa Legislativa a TV Câmara, uma televisão que tem uma grande audiência na cidade. Campinas é uma metrópole de 1.300.000 habitantes, mas a televisão também atinge a região metropolitana. Então, é de extrema importância a audiência pública com a televisão feita ao vivo. Então, é um privilégio que a gente tem dentro dessa Casa de Leis, e, com certeza, eu tenho muita convicção de que essa audiência pública e outras que acontecem nesta casa chega na casa de todo morador na cidade de Campinas, aqueles que estão nos assistindo, sabe da importância deste assunto, sabe da importância deste projeto, e, como eu disse, às vezes ela não tem coragem, mas ela está vendo aqui a realidade de pessoas que são autoridades no assunto e podem falar com muita propriedade. Então, a doutora orientou aqui na sua fala, a tenente Marcela também, a inspetora Ana Paula, e chegou em vários lares. Eu tenho certeza disso, que chegou em vários lares aqui na cidade de Campinas, região metropolitana, e isso vai dar uma publicidade, e vamos usar as redes sociais, vamos usar tudo que for necessário para este projeto de lei se tornar uma realidade e com o conhecimento de todos.
Então, eu agradeço a todos. Pode contar com o nosso mandato, pode contar com esta Casa Legislativa. Estamos à disposição para elaborar e discutir excelentes projetos para a população da cidade de Campinas. Agradeço as considerações do vereador Pirmínio, um dos autores do projeto em discussão. E abro a palavra, então, para as considerações finais da Tenente Marcela, do 35º Batalhão da PM. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar aí a iniciativa do projeto e falar que a Polícia Militar está à disposição, né, para qualquer dúvida, o que a Polícia Militar puder colaborar, né, para que esse projeto seja o mais próximo aí do que atenda a necessidade da comunidade, da população de Campinas, estaremos aí à disposição. Obrigado, Tenente Marcela, por suas contribuições. Também agora vamos ouvir a delegada Terezinha com suas considerações finais. Mais uma vez, então, agradecer a presença de todos, o convite. Quero dizer que não posso dizer que represento a Polícia Civil, né? Atualmente, eu estou aposentada como delegada, sou professora na Academia da Polícia Civil de São Paulo, já há 32 anos, e a gente forma os novos policiais. E a Polícia Civil vem formando novos policiais, né, sem misoginia, sem homofobia, porque a sociedade mudou, né? E nós vamos sempre zelar pelo trabalho efetivo da polícia. E um projeto como esse, para que não caia no descrédito, é importante, e ficou aí como sugestão, o vereador Pirmínio já falou, que a Comissão de Segurança Pública traga para sentar à mesa os representantes das forças policiais da cidade, os conselhos municipais de segurança, os conselhos de representação, enfim, da mulher, da criança, do adolescente, enfim, para discutir na prática como vai ser. Não é só a questão de atribuir essa responsabilidade ao motorista, realmente não compete a ele fazer segurança, mas ele ali representa o município na função do motorista de um transporte público para as pessoas que ali estão. Então, obviamente, a capacitação para entender que sim, é possível que uma mulher sofra uma agressão sexual, uma importunação, sem ninguém ter visto. Por que não? Porque se o motorista virar para ela e falar, mas quem mais viu? Tem testemunha? Será que a câmera pegou? E se não? Se o cara está sentado do lado dela no banco, essa câmera vai filmar? Né? Então, enquanto a gente ainda não chega no estágio da mulher ser respeitada na fala dela, porque a Lei Maria da Penha diz, quando não há testemunhas, vale a palavra da mulher. E eu vi uma condenação de um homem por agressão, 4 anos de pena, foi para a cadeia, porque a juíza disse, não havendo provas, vale a palavra da mulher. É um avanço e a gente tem que primar por preservar isso. Então, para que não caia no descrédito um projeto como esse, as forças de segurança têm que ter um modus operandi. Como vai ser? Né? Na minha opinião, seria o caso da mulher chegar em off, como encontra, a Ana Paula estava contando aqui. Às vezes você pega um sujeito armado no ônibus, você não pode simplesmente parar o ônibus com o sujeito armado e falar, vamos para a delegacia. Aí a questão do linchamento, né? A pessoa pode sofrer um linchamento público, né? Então, é importante essa coisa de haver uma diretriz, eu acho que essa é uma preocupação da minha Campinas, a Cláudia sempre colocou isso lá para a gente, eu tenho certeza que vocês vão chegar a um denominador comum e o melhor será feito pela população de Campinas. Muitíssimo obrigado, delegada Terezinha, pelas suas contribuições. Eu abro a palavra, então, para as considerações finais da inspetora Ana Paula, da nossa Guarda Municipal. Obrigada. Eu, na verdade, já foram feitas as considerações aí pertinentes. Vou insistir para que seja inserido aí o número da Guarda Municipal nesse cartaz de divulgação e colocar também a Guarda Municipal à disposição para participar aí dos debates que forem necessários para a implementação efetiva do projeto, né? A divulgação é uma forma de prevenção, né? Quando você divulga, você dá conhecimento, você está prevenindo a ocorrência do ilícito e a contribuição nossa no sentido de, e se mesmo assim isso ocorrer, como vamos fazer, né? Então, vamos trabalhar o projeto para que realmente ele seja efetivo e traga
essa segurança que a população precisa e merece. Obrigado, Ana Paula. Eu passo a palavra agora para o Pedro Meloni, da INDEC. Queria agradecer o convite, cumprimentar a todos da mesa, o pessoal da plateia. Acho que a iniciativa da Câmara é brilhante, muito importante. Eu acho que não se encerra aqui a discussão. Acho que talvez o que ficou para ser debatido é como fazer, né? Que a lei realmente funcione, que esse ato criminoso seja combatido. E, com certeza, dar publicidade ao fato é um passo importante nesse sentido. Queria colocar a INDEC totalmente à disposição aí para poder contribuir com o projeto. Muito obrigado. São 15 horas e 45 minutos. A nossa 13ª audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Eu quero agradecer os autores do projeto, pastor Elias Azevedo, vereador Permínio Monteiro, pela participação e contribuição. Quero agradecer à tenente Marcela Ribeiro da Silva, oficial de operações do 35º Batalhão da PM, a delegada Terezinha, foi vereadora aqui desta casa e é atualmente professora da Academia Civil de Campinas, a inspetora Ana Paula, da Guarda Municipal de Campinas, o Pedro Meloni, gerente de planejamento de trânsito da INDEC, representando o senhor secretário Carlos José Barreiro. E eu quero agradecer também a Cláudia, da Minha Campinas, a Maria Angélica Lemos, o senhor Marcos, a Michele e a Raíssa, que nos enviou o seu e-mail, e também o senhor Alexandre, que através do WhatsApp ele está também nos acompanhando, enviou uma mensagem, e agradeço a todos os presentes. Feito essas considerações, eu declaro encerrada a 13ª audiência pública. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Converso agora, então, com o vereador professor Alberto, ele que presidiu aqui a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara e que debateu hoje, então, o PLC 48 de 2018, que fala sobre a fixação de cartazes em ônibus, né, no transporte coletivo, sobre a importunação sexual. Vereador, como o senhor avalia o debate, a audiência de hoje? Minha avaliação foi muito positiva. Os nossos convidados puderam expressar, contribuir demais com sugestionamentos pertinentes. Eu tenho certeza que essa audiência, a 13ª audiência da nossa Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, certamente irá contribuir demais com os autores, os nobres vereadores, pastor Elias Azevedo, Permínio e também agora deputado Rafael Zimbaldi, um projeto muito importante que certamente irá contribuir demais. Como eu disse na audiência, nós precisamos entender que não é um único projeto que soluciona os problemas tão complexos como esse, mas são muitas iniciativas. Essa é uma daquelas iniciativas que contribui demais, porque vai dar informação. Hoje quem tem informação, de alguma maneira, tem muito mais oportunidade. E essas informações são relevantíssimas porque nós precisamos dar instrumentos
para as vítimas, para as pessoas que são constrangidas por questões de comportamentos sexuais, seja homem, seja mulher, qualquer pessoa que sentir-se constrangido precisa saber que existe um Estado dando condições, acolhendo, ajudando essas pessoas. Então, uma audiência dessa é muito relevante e o meu parecer é que foi extremamente produtiva, trazendo, sem dúvida alguma, edificação para quem acompanhou e também para os autores do projeto. Nós tivemos então a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e também do público presente e o público de casa que mandou perguntas, né? O senhor avalia que essa participação sempre contribui de forma fundamental para o projeto? É essencial que a população participe e que as instituições que estão na operação do dia a dia, no cotidiano das pessoas. É importante nós frisarmos aqui também que a INDEC participou, e então são instituições que vivem no seu cotidiano essa realidade. E, obviamente, a população que está lá participando e tendo contato, às vezes, como nós tivemos aqui, depoimento de usuários que passaram por esse constrangimento, mas outras pessoas que não se expressam, que se calam, que sofrem caladas. E aqui elas vêm, de alguma maneira, sendo representadas com depoimentos tão relevantes como nós tivemos a oportunidade de acompanhar nessa tarde. Vereador, após então essa audiência, qual é a tramitação do projeto aqui na casa? Ainda ele passará pela Comissão de Segurança, que deverá fazer um grande e relevante debate. Eu imagino que será uma grande oportunidade dos autores do projeto também ouvirem outros segmentos, como os conselhos de segurança nos bairros, as organizações. Então, ela ainda estará sendo maturada. Isso é muito importante no projeto, né? Muitos projetos passam muito rapidamente, ou por urgência, que são mecanismos legais. Isso não é uma crítica. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu raramente apresento projetos e solicito urgência, porque eu acho fundamental que o projeto passe por essa maturação, por essa contribuição da sociedade, das instituições. Então, ainda nós teremos a reunião da segurança e depois, quando ele vir para o plenário, ainda teremos a oportunidade de um longo debate. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E agora eu vou conversar com um dos autores do projeto, o vereador Pastor Elias, por gentileza. Compõe então, de autoria do vereador Pastor Elias, Rafa Zimbaldi, atualmente deputado estadual, e também o vereador Permínio Monteiro. Vereador, explica para a gente, para o pessoal de casa, qual é então a proposta desse PLC. Nós apresentamos esse projeto no final do ano passado e depois, com uma conversa com o então presidente da casa, hoje deputado Rafa Zimbaldi, nós assinamos juntos o projeto. Fizemos um substitutivo, o vereador Permínio Monteiro também é coautor nesse projeto. Nós apresentamos justamente na expectativa de minimizar, de colocar um freio, como foi dito na tarde de hoje, nas possíveis importunações sexuais dentro dos ônibus do serviço de transporte público da nossa cidade. O senhor aqui relatou uma experiência sua, que lá atrás o senhor já trabalhou como cobrador de ônibus e pôde presenciar várias situações, né? Eu disse o seguinte, a época em que se podia trabalhar a partir dos 12 anos, com 13 anos eu era cobrador de ônibus em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e era comum, se acontecesse algum problema dentro do ônibus que fugia da alçada do motorista, do cobrador ali dos passageiros, era meio que padrão o motorista parar em frente a uma guarnição da Polícia Militar, ou mesmo de uma delegacia, não saindo, claro, do itinerário, mas era comum parar e chamar o representante da lei para que tomasse as providências, O tempo passou. Hoje, essa questão da legalidade, cada um tem lá as suas atribuições. Então, o debate de hoje, essa audiência que nós tivemos na tarde de hoje, ela foi bastante interessante porque, na visão do legislador, era uma solução.
Só que aí com as orientações, as falas dos especialistas, né? Nós tivemos aqui a Polícia Militar, a Guarda, a delegada Terezinha, que esteve conosco, a própria INDEC, e aí surgiram algumas questões que a gente vai precisar adequar agora. Me comprometi junto ao vereador Permínio Monteiro para que a gente faça as adequações necessárias. A ideia com a aprovação do projeto é de que ou ele amenize, ou ele pelo menos vai inibir ações, né, atitudes de importunação. A ideia é essa, é inibir. A pessoa que entrar no ônibus mal intencionada, ela já sabe que, vendo ali um cartaz afixado, ela já sabe que, se denunciada e naquele momento sendo conduzida a uma autoridade policial, ela pode ser presa de 1 a 5 anos. Vereador, muito obrigado. Obrigado, boa tarde. E eu vou conversar agora também com o vereador Permínio Monteiro, que faz parte, né, aqui do projeto, tem autoria do projeto. Vereador, explica pra gente, né? Hoje foi conversado aqui na audiência e várias sugestões. Tem alguma sugestão, né, seja do público, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, INDEC? Qual sugestão o senhor poderia destacar pra gente que os senhores vereadores vão, né, analisar? Dentro deste projeto, um projeto de extrema relevância para a cidade de Campinas e que traz à audiência pública uma questão de obrigatoriedade, e foi muito importante. Tivemos ali relatos de pessoas especializadas, a delegada Terezinha, a tenente Marcela, a inspetora Ana Paula da Guarda Municipal, sendo que, diante do debate, foi colocado ali outras discussões que podem ser feitas, porque houve opiniões que com certeza vai contribuir para ser acrescentado dentro do próprio projeto de lei. Então isso fortalece as opiniões, daí fortalece o debate democrático de direito e vamos buscar outras comissões. Já conversei com o pastor Elias, já conversei com o professor Alberto também, mas ele, como presidente dessa comissão, já foi. Agora vamos para a Comissão de Segurança Pública e com certeza vai ser um debate muito rico e convidamos toda a sociedade de Campinas, chamaremos as autoridades. Já de antemão deixei estendido o convite para as 3 pessoas que estavam aqui representando as Forças de Segurança de Campinas, bem como a delegada, a outra representante da Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então isso daí vai com certeza trazer um debate público. Convido toda a sociedade para dar a opinião e quem tiver a possibilidade de estar ajudando de alguma forma, estamos formatando o projeto de uma maneira bem dinâmica e bem democrática. Os senhores vereadores, né, autores do projeto, têm expectativas, né, de que vai ocorrer tudo tranquilo na tramitação do projeto e que logo, logo ele vai ser aprovado em segunda discussão aqui na casa. Com certeza, faremos os ajustes necessários, vamos enriquecer mais ainda o projeto de lei e tenho certeza que, como é um projeto de extrema relevância, volto a frisar, para toda a população de Campinas, direcionada principalmente para as mulheres, com certeza vai ser aprovado. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí, boa tarde. Bom, logo mais você não mude de canal, porque logo mais você vai assistir o programa Questão de Ordem com a jornalista Mirna Abreu, que hoje vai discutir políticas públicas para a proteção da mulher. É logo mais. Até mais. TV Câmara, Campinas.